Olá, Eli, tudo bem? Solange, boa noite. Estamos dando um tempinho enquanto o pessoal está chegando. Oi, Ju, tudo bom? Você, tão natureza? Lu. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Olá, Moacir, amigo, tudo bem? Márcia, seja bem-vinda. Cris Gama, Gotas Essenciais. Lacássia, seja bem-vinda. Damos uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai chegando. Olá, Suzana, tudo bom, querida? Essas lives são muito interessantes, né? Porque você vai participando de pessoas de várias cidades, até de diferentes países, né? Formando uma rede muito bacana. E isso é muito bom. É um dos... Tudo na vida tem os seus aspectos, né? Positivos e negativos, né? E a pandemia desenvolveu nessa possibilidade de mais pessoas estarem participando de lives, coisas espirituais, tantas outras possibilidades. Bel Shoa, tudo bem? Olá, Rafa. Rafa Félix. Então, vamos começando, né? Todas as quartas-feiras nós temos aqui este encontro de pessoas que estão na busca do autoconhecimento, procurando meditar, procurando ter uma percepção mais larga, né, mais abrangente da vida, da realidade que a gente vive, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, partilhando. É pena que não seja uma conversa, né, um encontro, um diálogo, é mais um monólogo, por causa do tempo, né? Mas, de qualquer maneira, tem sua valia. O tema de hoje é falar sobre emoções, né? Por que as pessoas ficam dominadas pelas emoções, né? Então vamos abordar um pouco esse tema e também falar da meditação do MAP, que é o foco principal deste encontro, desta live, né? Então, como vocês têm acompanhado, o MAP significa Movimento Ascensional Planetário, é uma autoterapia, né? Nós temos a terapia de frequências de luz
Olá, o Benício, da Inglaterra, tudo bem? De Oxford. Então, nós temos a terapia de frequência de luz, que é uma terapia multidimensional, onde temos a ajuda, de vários seres de luz. Olá, Raquel, querida, tudo bem, colega e amiga? Então, esses seres de luz, eles são consciências não encarnadas, de várias dimensões, pleiadianos, sirianos, cherokees, que estão ajudando a humanidade a harmonizar os seus campos, A gente costuma se olhar como fosse um amontoado de átomos, de moléculas, de órgãos, mas na realidade nós somos um campo, ou melhor, vários campos eletromagnéticos, que chama-se de aura, de campo áurico, campo de energia humana e popularmente chamado de alma. Então, é a nossa alma que dá vida ao nosso corpo físico. Enquanto a alma está presente, nós temos vida neste planeta, vida física. E depois, quando a gente dorme, nós vamos para uma outra dimensão, chamada de plano astral, ou quarta dimensão, ou então quando a gente desencarna, que é o destino de cada ser humano, de toda a matéria. Isso faz parte, é um atributo da matéria. Então a matéria, ela sempre tende à desestruturação. Então, no caso do ser humano, ele perdeu na sua grande maioria, ele perdeu esse sentido de unidade cósmica. Essa unidade cósmica tem muitos nomes, chama Grande Espírito, chama-se Deus, a fonte divina, a fonte criadora, uma centena de nomes, para tentar descrever o indescritível, o inominável. Então, o ser humano, por ter a capacidade mental no planeta Terra, é ele que tem a maior possibilidade de... Olá, Tereza, de São Paulo. É a maior que tem a capacidade de conexão e percepção dessa consciência mais elevada, que está já num plano de unidade. Então, quando a gente sai da unidade, é que a gente percebe as nossas partes. Por exemplo, se a pessoa estiver completamente saudável, Olá, Pietro, Rose, Campinas, sejam bem-vindos. Olá, Bruna, Cristina. Então, quando o ser humano ele está totalmente saudável do ponto de vista físico, emocional, mental, ele se sente em sua totalidade, em sua unidade, sua unidade cósmica, vamos dizer assim. Mas quando ele tem uma dor, um incômodo, um desconforto, ele sente a separação. Então, é este sentimento de separação que fica mais evidente quando a pessoa está desarmonizada, está com dor, no sofrimento. Então ele perde aquele sentimento de unidade. E dentro dessas divisões da nossa alma que nós temos, existem 3 campos que são chamados genericamente de corpos, mas na realidade são corpos, entre aspas, são corpos eletromagnéticos, campos, que é o corpo etérico, que é o corpo que nos dá
a energia que vitaliza todas as células do nosso corpo, né? Quer dizer, então, é o corpo etérico, chamado corpo vital, duplo etérico. Então, é esse corpo que ele faz parte do corpo físico, é como se fosse uma dualidade, né? Que envelopa, como se fosse um envelope, e esse envelope que dá vida ao corpo físico. A próxima oitava, a próxima camada, é o chamado corpo emocional. Nós vamos tratar hoje de corpos emocionais, né? E o próximo corpo, o próximo campo, é o campo mental, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, que é um atributo majoritariamente do ser humano, né? De nós humanos. Então você observa que o corpo emocional, o corpo astral, ele fica como um sanduíche entre o corpo mental, a nossa mente, conectada ao aspecto espiritual da unidade, e o corpo etérico. Então, o desequilíbrio emocional, ele afeta tanto a parte descendente, a parte do corpo etérico físico, como afeta o corpo mental. Na realidade, o ser humano, ele deveria viver no estado mental, né, da clareza mental. Porque, é claro, o aspecto mental é o aspecto que nos liga à unidade cósmica, que seria o mundo espiritual, o mundo divino, onde reside o nosso eu superior, né? Então, o que acontece? E os campos magnéticos, como a ciência explica muito bem, são campos ressonantes, quer dizer, é como se fosse uma estação de rádio, né? Então, você imagina que nós, o ser humano, é uma estação de rádio receptora. Então, você escolhe qual a frequência que você quer se conectar com a estação transmissora. Então, nesse momento de crise pandêmica planetária, né, do coronavírus, o nível de dor, de sofrimento e de emoções desarmonizadas é uma coisa imensa. Como também os medos, as raivas, a inveja, o ciúme, né, essas emoções negativas, todas elas vão criando como se fossem nuvens, né? O nome técnico disso aí são egrégoras. É como se fossem nuvens magnéticas que envolve o planeta e a humanidade, a sua humanidade, né? Então, a pessoa entra em sintonia com essas massas emocionais, verdadeiros tsunamis emocionais imensos. Então, é isso que tem acontecido com muitas pessoas que não se previnem, não se protegem, vamos dizer assim, emocionalmente, né? Então, em vez dela ser dirigida pela mente superior, para justificar receber o nome de Homo sapiens, né? Então, ela fica presa em emoções, em campos emocionais. E observe que você tem a sua própria questão emocional devido a você, o qual tem uma influência imensa a nível inconsciente de suas vivências passadas ou de suas encarnações passadas. Então as pessoas carregam muito, né? Muito medo, muito trauma, muito ressentimento, muitas questões emocionais de vidas passadas. Porque é o campo astral ou emocional e o mental que faz a pessoa reencarnar. Porque no momento que você se liberta das suas emoções e entra no nível do eu superior, da consciência de unidade,
você não tem mais a necessidade da encarnação nesse planeta, porque indica que você já aprendeu a lição a que se propôs vir a este planeta. Então nós sofremos influências de várias fontes, influências emocionais, né? Temos as nossas próprias influências, como nós já falamos, da nossa consciência deste ser que vai reencarnando, que a gente traz isso no nível do inconsciente. Tem os traumas do inconsciente coletivo e tem os traumas gerados, como, por exemplo, uma pandemia, como está acontecendo agora, né? Então, como exemplo, né, as pessoas, eu vi essa semana sair no noticiário, que no Japão, que teve em termos de controle de pandemia uma boa ação, vamos dizer assim, a nível do governo e o povo japonês muito disciplinado. Eu tive a oportunidade também de morar um pouco no Japão e presenciei isso. Então, o número de óbitos foi muito baixo no Japão, considerando a população. Mas, em compensação, no mês de outubro, mais pessoas se suicidaram em um mês do que durante todo o período da pandemia que até agora aconteceu no Japão. Então, o que significa isso? Que é a emoção que está levando as pessoas, né, a este desespero de cometer uma transgressão tão grave como é se matar, né? O suicídio. Então, é importante a gente saber isso, né? Para que possa se proteger e não ser levado por esse tsunami emocional planetário que está acontecendo, né? Afetando o planeta, afetando os países, afetando as cidades, as famílias e, evidentemente, as pessoas. Então, estes seres de luz que nós estamos falando do MAP, né? Eles também têm um papel de ajudar a humanidade, porque além desses processos todos que nós estamos vivenciando agora, já mencionados, nós estamos numa fase de transição planetária, né? A transição planetária, ela traz uma configuração, uma matriz energética que é desconhecida da humanidade atual. Poucas tradições, poucos povos conseguiram manter essa história, essa tradição, esse conhecimento. Por exemplo, os maias, né, que escreveram, tem vários livros sobre o calendário maia, e povos nativos como os Cherokees, né, peles vermelhas da América do Norte, os nativos do Havaí, os Kahunas, né? Então, além disso tudo, nós estamos... Olá, Evelyn, da Escócia, da Irlanda. Seja bem-vinda, querida. Então, toda essa configuração energética, ela tem uma influência imensa, sem que a gente perceba, no nosso campo áurico, na nossa alma, né? E, evidentemente, com maior incidência no nosso campo emocional. Então, na realidade, a humanidade como um todo, hoje planetária, né? Ela vive imersa num oceano caudaloso, com tsunamis emocionais. Então é muito importante saber disto, né? Para que você desapegue, né? Na realidade, a gente tem que aprender a se desapegar de muitas coisas e, de uma forma última, até do nosso corpo físico, porque ele é temporário.
como todos nós sabemos, estamos aqui todos de passagem, né? Então, à medida que você vai tendo o autoconhecimento, vai expandindo a sua consciência, você vai se libertando dessas influências energéticas, né? Que é fácil de se perceber, porque o campo emocional humano, ele vibra cerca de 40, 50, 60 centímetros, é como fosse você com os braços abertos, né? É o seu campo emocional. Então você percebe dentro de um metrô, dentro de um ônibus, pessoas que têm um campo harmonioso, coerente, né? E você se sente bem, né? Sente gostoso, né? Quer abraçar, né? Como muitas pessoas queridas, você quer ficar juntinho. Mas existem pessoas que estão com o seu campo emocional desarmonizado, né? Com raiva, com ódio, inveja, ciúme, triste, um monte de coisas. O campo é desarmonizado, incoerente, como se chama, e ele gera um desconforto, né? Para uma pessoa que está próxima de você, porque ela interfere, existe um entrelaçamento quântico, vamos dizer assim, dos campos daquela pessoa e o seu campo, né? Então, o MAP, ele entra nessa abordagem, nessa perspectiva de ajudar a humanidade a harmonizar os seus campos, né? Então, repetindo o que a gente sempre fala todas as quartas-feiras, mas sempre tem pessoas novas chegando. Então, os pleiadianos trabalham, que são seres da quinta dimensão, trabalham na vibração do plano mental, né? Os campos magnéticos do ser humano, fazendo harmonização da parte dos chakras, do coração e dos corpos sutis, do corpo mental. Os Cherokees no plano astral, na quarta dimensão, ou plano emocional, eles trabalham na harmonização do nosso campo emocional. Então, os Cherokees, ele tem um papel fundamental ajudando a harmonizar esses campos emocionais. E os sirianos, eles têm uma função também voltada para ajudar a humanidade a se libertar das emoções ancestrais. Essas emoções, esses traumas, eles ficam registrados como uma memória no cérebro reptiliano, numa memória chamada cerebelo. Toda a parte das costas, da coluna, né, do ser humano, ela é impregnada pelas energias do passado desta encarnação e de outras encarnações, né? Então, é nas costas, na parte dorsal, que fica impresso as nossas questões do passado. Então, e todos nós, neste planeta tão conturbado, se você analisa a história do planeta, teve tsunamis, teve grande dilúvio, muitas pessoas com mortes traumáticas, principalmente as mulheres, né, no mundo ocidental, com perseguições religiosas, queimadas vivas, calabouços e tudo mais, embora essa parte ainda continue, infelizmente, né, nessa degradação que o patriarcado, né, faz com relação às mulheres, principalmente, né? Então, todos esses traumas, eles estão gravados na memória do cérebro reptiliano. Então, isso faz com que a pessoa, mesmo que queira fazer uma expansão da consciência, que queira se reconectar ao eu superior, ele tem uma dificuldade, que medite, né, que faça orações, que faça um monte de práticas espirituais, vamos dizer assim, ela tem muita dificuldade em realizar a conexão ou a reconexão
intuitiva ao eu superior, porque o seu campo vibracional, do seu campo áureo, que é uma vibração, é como se fosse uma assinatura cósmica, né? Um coeficiente de luz, essa coeficiente de luz, embora a pessoa intelectualmente queira elevar-se, mas ela não consegue, porque ela carrega de forma inconsciente traumas, medos, questões kármicas diversas. Então, como um presente espiritual, né, da hierarquia espiritual chamada Grande Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensos, etc., então eles estão ajudando a humanidade individualmente e respeitando, evidentemente, o seu livre-arbítrio, porque ainda nós estamos no início de uma transição planetária, vibracional, onde no futuro, vamos dizer assim, daqui a 100, 200, 300 anos, né, que isso vai acontecer durante a era de Aquários, que dura cerca de 2.000 anos, então, essa transição da energia, da vibração de peixes até um consciente mais alto, um gradiente mais elevado, vibracional de Aquários, vai durar aí uns 200, 300 anos. Então, nesse período de 200, 300 anos, que dá algumas 3, 4 gerações de humanos, a gente ainda está nessa fase chamada no Espiritismo de expiação e provas, né? Esse mundo de dualidade e a lei do karma, do ação e reação. Então, nessa fase é preciso ser respeitado o livre-arbítrio de cada ser humano. Então, esses seres de luz participantes do MAP, eles requerem, embora eles estejam disponíveis, estejam a serviço, eles requerem que cada ser humano dê a sua permissão. Por exemplo, nós fazemos terapia de frequência de luz à distância, né? Às vezes a pessoa está adoentada e algum parente, algum amigo pede que seja feita a transmissão remota, telepática, né? Uma transmissão energética mental, que ajuda a pessoa, mas mesmo que a pessoa não esteja sendo diretamente presente, ela precisa concordar. Então, o terapeuta, ele não pode fazer uma transmissão à distância sem autorização da pessoa. A menos que a pessoa esteja em coma, seja uma criança, então é a mãe, é algum parente, né, que autoriza. Então, dentro da programação da meditação do MAP, né, que é para ser feita todas as noites, e ela é muito simples, né? Aparentemente, ela é como as operações espirituais, né? Que é feita em centro espírita, por exemplo, elas aparentemente são muito simples, né? Mas a gente não tem ideia do que está acontecendo, né, por trás dos bastidores, nos outros planos sutis, né? Por trás do véu que encobre o mundo da matéria. Então, de forma simplificada, a meditação que a gente vai fazer, uma demonstração no final dessa live, antes de dormir, né, depois que a pessoa está preparada para dormir, recomendamos fazer as suas preces pessoais, quem tiver, e recomendamos fazer uma prece universal que a gente vai usar, que é a grande invocação, uma prece muito linda, muito poderosa, supra-religiosa, quer dizer, uma prece espiritualista, não é de religião nenhuma, não é? Então, a pessoa invoca estes seres de luz, né, que a gente faz com mantras. Quem quiser
participar do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato comigo no meu WhatsApp, que é 81 981 68 11 39, como aparece aí no flyer do Instagram, né? Então, a gente tem um grupo que se troca experiências e tira dúvidas, etc. E eu participo dela ativamente. Bom, então a pessoa se prepara para dormir, faz as suas preces, aí faz a grande invocação e aí faz a invocação, né, usando mantras. Então, para os pleiadianos, o mantra é Aloha, que a gente faz 3 vezes, né? Quando você fala algo de forma positiva 3 vezes, energeticamente, você está como se fosse dando uma ordem. É por isso que a gente fala Aloha 3 vezes. Para invocar os Cherokees, o mantra são 3 palavras, Akita, Mani, Io, 3 vezes. E para os sirianos, o mantra são 2 palavras, Ia e Uma, 3 vezes. E em seguida, então o que acontece? No plano oculto que você normalmente não percebe, embora existam pessoas mais sensíveis que percebem, né, a presença desses seres de luz, a pessoa coloca a sua intenção, né? Então a invocação é você autorizando eles a trabalharem, né, dando a permissão, invocando e dando a permissão, e em seguida você coloca a sua intenção naquilo que você gostaria que fosse a prioridade. É como se você fosse fazer uma consulta médica ou a um terapeuta. Você diz isso: doutor, eu tenho esse sintoma, né? Ou então, no seu caso, alguma coisa que você percebe, que você sente, vamos dizer assim, que atrapalha a sua evolução espiritual. Porque se você está participando de grupos espirituais como esse, significa que você é uma pessoa que busca autoconhecimento, está na sua jornada espiritual, está conectada ou está procurando se conectar ao seu eu superior, ao seu espírito divino, né? Então, existem coisas que afetam o seu campo, né? E o campo mais afetado sempre é o campo emocional. Então, veja bem, muitas vezes a gente não consegue resolver a causa, vamos chamar assim, do problema, né? Porque são outras pessoas e a gente vive no mundo de relações, né? Nós estamos relacionados com pessoas, com o ambiente, com as plantas, com tudo, né? Então, muitas vezes você não consegue resolver a questão que é causada por outra pessoa ou por uma situação, né? Por exemplo, eu fiquei numa prisão, como vocês sabem, você não tem o que fazer, você está lá naquela situação, você não vai mudar o sistema, a regra, a lei e a condição, mas você pode se adaptar, você pode se transformar, de tal maneira que aquela situação externa não te afete tanto, vamos dizer assim, né? O maior problema é que as pessoas, elas não querem se autotransformar, elas querem mudar o outro, né? A pessoa que vive no estado de ego, ela sempre assim, ela sempre procura pôr a culpa no outro, ela nunca se olha no espelho, né? Então, a pessoa que é um buscador espiritual, ele começa a se olhar cada vez mais profundamente no seu interior, né? Porque na realidade o maior inimigo que nós temos é aquela figura que a gente se vê quando olha no espelho, né? É nosso aspecto egóico, que é o nosso maior inimigo. Então, quando você se harmoniza, clareia a mente, né?
e harmoniza o seu campo emocional, você não se afeta mais tanto com o seu entorno, que sejam pessoas, que sejam situações, que sejam questões financeiras e tantas outras coisas, que são relações, que são campos, né? Porque tudo é campo, né? Campo eletromagnético, campo quântico, campo matrizes energéticas, né? Evidentemente, isso não é um milagre, né? É como a vida, ela é uma jornada. Então, essa meditação, ela foi recebida para ser feita em 3 blocos de 108 dias. O número 108 é o número mágico, é o número do Japamala do Buda, né? Que tem 108 contas. Dá o número 9, tem o número da unidade, tem o 0 que é o infinito, tem o 9 que é o número da ascensão. Então, é para ser feito 108 dias. Nesses primeiros 108 dias, se você esquecer ou por alguma razão não fizer, você continua, né? Vai fazendo todos os dias, como você faz todos os dias para escovar os dentes. Mas os primeiros 108 dias, o primeiro bloco, vamos dizer assim, uma primeira fase, ele é de purificação, né? De purificação dos seus campos energéticos, das suas emoções, das suas ideias. Então, essa é a primeira fase. Quando você terminou essa segunda fase, você continua imediatamente mais 108 dias. Esta segunda fase é a fase de desenvolver o seu aspecto amoroso, né? A desenvolver a amorosidade. Que a cor é o rosa, né? Por isso que na logomarca da meditação mapa, ela tem 3 cores, né? 3 círculos, simbolizando a chama trina. Então ela tem o azul, que é o da purificação do poder, que é a primeira fase, depois vem o dourado, e o terceira fase de 108 dias, que é a fase dourada do aspecto da sabedoria, da luz, né? Então, isso aí, 3 vezes 108 dias dá 324 dias. Então fica faltando 40 dias para completar um ano, uma quarentena. Então a pessoa vai receber intuitivamente, de alguma forma, um período de 40 dias de jejuar, enfim, simplificar a sua vida, uma meditação, um retiro espiritual, muitas possibilidades, né? E isso é algo que vai vir intuitivamente para você depois desse período, certo? Muito bem. Então, a meditação, ela tem que ser analisada dentro dessa perspectiva de uma continuidade, né? É como a nossa vida, né? Você tem que ter alimentação saudável todos os dias, tem que dormir bem todos os dias, tem que procurar fazer exercícios físicos todos os dias, tem que ter bons pensamentos, boas emoções, boas palavras todos os dias, né? A vida humana encarnada, ela funciona dia a dia, né? Por isso que tem o dia, a noite e assim vai. Então, eu peço às pessoas que não fiquem gerando expectativa de resultados imediatos, né? Para resultado imediato, o que funciona mesmo é a alopatia, o medicamento que dá um monte de efeitos colaterais e suprime a dor, mas é como se você desligasse a luzinha vermelha do seu carro que está acendendo, né? Dizendo que tem um perigo. Mas na cura, né? Vamos chamar assim o termo cura, ele é uma continuidade, né? Dentro desse conceito de unidade, de holístico, né? No aspecto espiritual, no aspecto mental, emocional, energético e físico. E também
as nossas relações com o nosso entorno que afeta, né? Tá bom? Então, isso aí é para você refletir, né? Chegar às suas próprias conclusões. E nós temos agora mais 20 minutinhos. Nós vamos fazer a meditação, cerca de 10, 15 minutos. E aí eu encerro, porque para deixar gravado, né, esse vídeo, de tal maneira que você possa assistir outro dia, outras pessoas possam assistir, ele fica gravado no Instagram, né? Então, eu vou tocar um sininho para a gente começar. Então, eu peço para você, a partir de agora, né? Vamos sair do aspecto mental. Não precisa mais ficar olhando o vídeo, né, do seu celular ou do computador, seja que esteja usando. Você só escuta a minha voz. Fique sentado ou sentada, né, numa cadeira ou numa cama, da forma mais confortável que você preferir, né, você que escolhe. E faça algumas respirações, né, lentas e profundas, inspirando pelo nariz e soltando lentamente pela boca. Faça 5, 6, 7 vezes, né? Esse processo, ele relaxa a pessoa, né? Porque quando você está numa live, você está num processo intelectual muito grande, né? Muito mental do hemisfério esquerdo. E agora a gente precisa acalmar, equilibrar, entrar em alfa, né? Entrar numa vibração mais suave, né? Então, feito isso, você pode fazer suas preces, né, pessoais, e nós vamos recitar juntos a grande invocação. Você pode fazer isso mentalmente ou repetir baixinho, se preferir, né? Então, você vai me acompanhando na grande invocação. Feche os olhinhos. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos, como Buda, como Cristo, conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você repete comigo. Aloha, 3 vezes. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees, Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. Os sirianos, Ia e Uma, 3 vezes.
Iaiuma, Iaiuma, Iaiuma. Então agora você coloca as suas intenções naquilo que você deseja que seja trabalhado a nível físico, energético, emocional ou mental. Fica presente no seu corpo. As pessoas mais sensíveis percebem uma vibração, e o mais comum essa vibração é na área que você pediu que fosse trabalhado, ou então no topo da sua cabeça, no chakra coronário, que normalmente é trabalhado para aumentar a nossa conexão espiritual, né? Então daqui a uns 10, 15 minutinhos eu vou tocar o sino, mas você continua na sua meditação. O sino é só para dizer que eu estou me retirando para poder salvar o vídeo, mas você pode continuar dormindo ou continuar na sua meditação quanto você sentir necessário, tá bom? Então uma boa meditação para todos vocês.